Palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Deus, que tu, Senhor, fale conosco, todos nós, crentes, descrentes, aqui nesse lugar, nessa manhã. Que o nosso coração recepcione a Tua palavra, não como palavra de homens, mas como a palavra de Deus. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Queridos, hoje é Dia dos Pais e os irmãos sabem que eu não tenho o hábito de criar o meu calendário de pregação de acordo com o calendário secular, o calendário da convenção. Não tenho esse hábito, até porque isso me parece algo um pouco, digamos assim, católico, né? Os católicos é que fazem o santo do dia, a leitura do dia, tem um calendário religioso católico, domingo comum, domingo de Ramos. Então, eles sempre têm aquele texto para aquele dia. Mas, às vezes, calha de você falar alguma coisa e, digamos, você mira e acaba acertando, né? E não é muito difícil falar sobre pais na Bíblia, porque praticamente todos os autores bíblicos eram pais. E quem escreveu o livro de Provérbios, um dos escritores, já que ele não foi o único, quem escreveu Provérbios foi um pai, Salomão. O livro de Provérbios, ele se classifica dentro do que nós intitulamos de literatura sapiencial, literatura de sabedoria. E o livro de Provérbios, então, ele vai oferecer princípios de agir para a vida cotidiana. Ele não vai trabalhar lá muito com conceitos teológicos e doutrinários rebuscados. O que ele vai fazer é aplicar o conhecimento de Deus à vida cotidiana, como eu vivo a minha vida segundo os olhos de Deus. Isso é o livro de Provérbios, é olhar para a vida com os olhos de Deus. E Salomão, ele foi o maior escritor do livro de Provérbios. Nós temos dois outros autores que são citados nominalmente, que é Agur e Lemuel, entre outros que são considerados anônimos. Se tem uma ideia que é muito constante no livro de Provérbios, é a ideia de que você colhe aquilo que você planta. Esse é o fundamento de muitos dos provérbios. Você tem aquilo que você escolhe, você colhe aquilo que você semeia. O que deixamos de fazer ou fazemos reflete de maneira imediata em nossa vida e em nossa família. É sempre nesse sentido. E é interessante você ler o livro de Provérbios, principalmente a partir do capítulo 3 até o capítulo 4, porque Salomão, que é o autor desses capítulos iniciais, ele vai escrever para o seu filho. Quando você abre, por exemplo, capítulo 2, versículo 1, meu filho. Capítulo 3, versículo 1, meu filho. Então é como se Salomão estivesse escrevendo literalmente para o seu filho, o homem mais sábio do mundo escrevendo para o seu filho. Eu fico pensando, claro, se esse filho a quem Salomão escrevia era Roboão, o homem, o rei que veio depois de Salomão, que foi responsável pela divisão do reino. Então parece que Roboão não aprendeu absolutamente nada com o pai, porque Roboão, após o rei Salomão, filho de Salomão, acabou por conta da sua arrogância, da sua falta de política, da sua falta de sabedoria, acabou dividindo o reino. Então, coitado, se Salomão fosse vivo. Imagina aí o homem mais sábio do mundo tendo que lidar com um filho com uma personalidade difícil e complicada como a de Roboão. E o que nós então aprendemos com o livro de Provérbios é que tudo que nós fazemos, tudo que escolhemos, tudo, absolutamente tudo, reflete em nós mesmos. As nossas decisões, a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós nos relacionamos com Deus ou não
nos relacionamos com Deus, a nossa visão sobre Deus, a nossa visão sobre a vida, a nossa visão sobre trabalho, a nossa visão sobre sexo, a nossa visão sobre a mulher, sobre o homem, sobre família, a nossa visão sobre tudo, no fim, o que acarreta bênçãos ou não sobre nós. E esse tema, como nós lemos aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 33, muito forte a palavra que nós encontramos aqui. Tem duas palavras que têm um poder gigantesco na vida de qualquer pessoa: maldição ou bênção. E no final de tudo, esse contraste que nós encontramos em Provérbios, ele se repete várias vezes durante todo o livro. Como, por exemplo, Provérbios capítulo 12, versículo 7, os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Ou como diz Provérbios capítulo 10, versículo 25, o ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Ou Provérbios capítulo 11, versículo 10, a cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Provérbios 15, 29, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Então, esse contraste entre o ímpio e o justo é extremamente comum no livro de Provérbios. E no final de tudo que a gente faz, a nossa vida, as nossas decisões e as nossas escolhas, como nós vemos e nós nos relacionamos com Deus, e tudo mais na nossa vida vai nos colocar de um lado ou de outro. Não existe um Provérbios, um terceiro grupo, um meio grupo, um quarto grupo. Ou você se encaixa dentro do grupo dos justos, dos retos, dos íntegros, ou você se encaixa dentro do grupo dos ímpios, dos iníquos, dos incrédulos. É sempre essa visão que o livro de Provérbios vai passar para a gente. Isso é muito complicado, isso é muito sério para a gente, porque nos coloca muitas vezes numa situação muito desconfortável. A gente se olhar no espelho e olhar para quem está diante do espelho e pensar: eu tenho conduzido minha casa como um justo ou como um ímpio? A minha visão sobre trabalho é uma visão sobre o que a palavra afirma acerca do trabalho, ou é uma visão ímpia? Por isso, queridos, essas palavras de Provérbios capítulo 3, versículo 33, são muito sérias. Não trata sobre coisas simples e coisas corriqueiras, coisas que se resolvem com um bom plano de saúde, ou então com uma conta bancária gordinha, porque ele está falando sobre a maldição de Deus. Eu não conheço nesse mundo outra coisa mais amedrontadora, mais terrível, que faça mais mal para um homem, para uma família, do que Deus amaldiçoar alguém. Mas é sobre isso que o texto está falando. E por outro lado, eu não desconheço completamente outra coisa melhor nesse mundo, em todos os seus prazeres e felicidades, uma coisa que nós possamos dizer que seja melhor do que a bênção de Deus. Então, se você não teme a maldição de Deus e não deseja a bênção de Deus, se você não considera uma coisa mais terrível e outra coisa mais desejosa, algum problema há com a sua percepção espiritual e o seu conhecimento sobre Deus e a sua palavra. Mas vamos então, como faz o nosso querido papai Salomão, falando ao seu filho, então, olhar para a casa do ímpio. Versículo 33, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. A declaração aqui é muito forte. Nós não podemos negar a força que existe na declaração de que Deus, ele de fato amaldiçoa algumas pessoas, de que essas pessoas estão debaixo de maldição ativa e constante da parte de Deus. Quem diz isso não é o pastor Anderson, quem diz isso é o escritor inspirado chamado Salomão. Quando ele diz que a maldição do Senhor está sobre a casa, ele fala sobre uma persistência, sobre algo que gruda e não sai,
sobre uma espécie de nuvem que paira sobre a casa daqueles que habitam debaixo da impiedade, da iniquidade. Essa ideia de maldição, ela vem dentre outros textos bíblicos de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 a 28. Eu quero, antes de tudo, avisar que maldição hereditária eu já falei que não existe. E eu também já falei que não existe palavra de maldição. Se eu não falei, estou falando agora. Eu não acredito, porque não existe fundamento bíblico para você defender que uma palavra produza realidades espirituais na vida de outra pessoa. A gente pode falar, por exemplo, um filho ou uma mãe chama um filho de maldito. A questão é como uma pessoa vai recepcionar no seu coração e na mente e como ela, então, vai lidar com essa afirmação sobre sua pessoa. Mas, em termos espirituais, aquela palavra não produz absolutamente nada, porque eu não sou ninguém para amaldiçoar ninguém. Em Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28, diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vocês bênção e maldição. Quem faz isso é Deus. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Então, bênção e maldição aqui está relacionada à obediência à lei dada por Deus a Moisés. Maldição aqui não diz respeito a palavras que nós fazemos, a palavra que nós damos, ou algumas atitudes, como, por exemplo, ir para o centro de macumba fazer um despacho. Isso é pecado? É. Mas quem tem poder para amaldiçoar é Deus, e Ele o faz com base na sua própria palavra. É Ele quem diz que a pessoa é abençoada quando ela obedece à lei do Senhor e que ela é maldita quando desobedece à lei do Senhor. Ou seja, negativamente, nós podemos dizer que maldição é a ausência da bênção de Deus. Quando uma pessoa está debaixo de maldição, quando Deus não está abençoando aquela pessoa. Deus não abençoa. Deus não está do lado dela, Deus não a ouve. Deus não trabalha em favor daquela pessoa. Deus, ele não age em favor daquela pessoa porque ela está debaixo da desaprovação divina por causa das coisas que ela faz. Então, negativamente, o que é maldição? É a ausência de Deus. É quando Deus não está mais dentro daquela casa. É quando Deus não está mais naquela família. Eu lembro muito um texto, eu bem me lembro do profeta Ezequiel, quando o povo, no auge da sua pecaminosidade e idolatria, nós encontramos a descrição da glória do Senhor abandonando a cidade de Jerusalém. É Deus retirando a sua bênção. E para Deus retirar a sua bênção, basta Ele ir embora. Deus ausente, Deus distante, Deus longe já é maldição. Então, negativamente, Deus, ele estando ausente, é algo que traz maldição para a vida de alguém. E também, afirmativamente, maldição é quando Deus resiste àquela pessoa. É quando Deus, ele age contra aquela pessoa. É quando ele, de alguma maneira, ele disciplina, ele castiga, vou usar uma palavra muito forte, ele persegue aquela pessoa, por causa da sua desobediência, por causa da sua iniquidade, da sua impiedade. Deus se torna um inimigo algoz do ímpio, do iníquo. Isso é o quê? É maldição. Sodoma e Gomorra foram amaldiçoadas por Deus? Foram. Deus, ele se ausentou, tirou todos os santos daquela cidade. Mas ele negativamente retirou-se, sua presença não estava lá. Mas o que ele mandou? Castigo do fogo do céu. Ele não mandou o diabo, ele não mandou Lúcifer. Ele mesmo fez o serviço. Então, maldição, queridos, é algo terrível, algo que deveria colocar medo e temor nas pessoas, porque Deus está ausente, e é aquele então que passa a resistir ao ímpio.
Mas quem é, queridos, esse ímpio? Primeiro, com base em Deuteronômio capítulo 11, como nós lemos, 26 a 28, o ímpio é aquele que desobedece a palavra. Aquele que não se sujeita à lei do Senhor. Aquele que não tem prazer nos seus mandamentos. Cujo coração está ausente de toda possibilidade de render-se àquilo que o Senhor fala na sua palavra. Deus para essa pessoa não é alguém a quem se deve obedecer, mas é alguém de quem se deve tirar tudo o que ele deseja. Então Deus é bom quando Ele me abençoa. Deus é bom quando me aceita. Deus é bom quando me tolera. Mas quando Deus exige de mim determinadas obediências a determinados mandamentos, a prática de determinadas atitudes, aí ele fica ruim. Ele fica perverso, ele fica rígido, ele vira religioso, a igreja se torna intolerável, porque exigem que eu faça alguma coisa que eu não acho que eu devo fazer. O que é isso? Impiedade. A tradução mais fundamental da palavra ímpio é aquele que vive sem a lei do Senhor. Esse é o ímpio. Ele conhece a lei, ele tem a lei em casa, a Bíblia está lá, capa preta, aberta no Salmo 91, tomando aquele banho de poeira todo dia. Ele tem as lives que ele acompanha na internet de igrejas que ele seleciona da melhor maneira que ele achar legal e possível para retirar alguns conselhos pessoais para ele se sentir melhor consigo mesmo, mas quando se fala em obediência à palavra, não quero isso não para a minha vida. Porque eu sou capaz de tomar as minhas próprias decisões. Esse é o ímpio. Ele não liga para Deus. Porque o ímpio, como diz Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, não apenas é obediente, como é indiferente. Indiferente a Deus. Ele faz a vontade da sua carne, ele faz a vontade dos seus pensamentos. E isso está provocando a ira de Deus. Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, Deus ele está irado com essa pessoa. Indiferente, ele não está nem aí para Deus. Se Deus bater, se Deus estiver de acordo com os seus projetos, seus princípios, seus desejos, ele está em paz com Deus, está conectado, está tudo legal. Mas quando Deus ele começa a confrontar pela sua palavra, mas não quero ouvir isso, é duro, é difícil, é complicado, eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas escolhas, e essa igreja está muito chata, nessa igreja aqui eu não consigo ser quem eu quero ser, porque tem esse negócio de palavra. E terceiro, ele não tem nenhuma preocupação com uma vida piedosa. Quem é o ímpio? É aquele que não gosta de orar, é aquele que não gosta de ler a Bíblia, é aquele que não gosta de comunhão. Esse é o ímpio. Não está preocupado em conhecer a palavra do Senhor. Ele não está preocupado em que sua família conheça Deus. Ele quer dar boa educação no SEI, no Marista. Ele quer garantir um lugar na faculdade, por mais que depois da faculdade o filho vá para o inferno. Mas o que importa é que esse menino faça a faculdade. Não há preocupação com uma vida piedosa no lar, de ver a mulher, de ver o filho, os filhos, a família orando, buscando ao Senhor. O que é importante é ter uma boa assinatura de Netflix. O que importa é poder ir no domingo para a praia ou então para o cinema durante a semana, poder fazer um lanche, mas a leitura da Bíblia, piedade, consagração no lar em casa, não, isso não muda a vida de ninguém. O que é isso? É uma vida ímpia. E além de tudo, o próprio livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 27, diz que ele não apenas é desobediente à palavra, que ele é indiferente a Deus, que ele não tem uma preocupação com uma vida piedosa, mas ele também tem desprezo por aqueles que fazem essas coisas. Eles desprezam justos. Porque se tem um negócio que incomoda quem faz errado, é quem faz certo. Concorda comigo? Se todo mundo no seu trabalho fizesse errado, estava tudo bem. O problema é que quando todo mundo faz errado e aparece alguém querendo fazer o que é certo. Eu digo isso como funcionário público. Quando chega alguém que é o chato, não pode, vai prejudicar a gente, não sei o quê, só quer aparecer.
despreza o justo, porque o justo para ele é um confronto em vida para aquilo que ele deveria ser e não é. Por isso incomoda. A luz sempre vai incomodar as trevas. Talvez você ouvindo o que nós estamos falando aqui nessa manhã, talvez você fique preocupado e até assustado. Mas o ímpio ele não fica. Ele ouve tudo isso e não se incomoda, porque ele sempre acha que não é com ele. Mas vamos então, queridos, falar sobre a casa do justo. A casa do justo, segundo o que diz o versículo 33 de Provérbios 3, diz: porém a morada dos justos ele abençoa. A casa dos justos é abençoada por Deus, é o que o texto está declarando. Que grande contraste entre uma família amaldiçoada por Deus e uma família profundamente abençoada por Ele. Mas nós não devemos entender aqui bênção como riqueza material. Se você fosse conversar com um judeu dessa época e de outras épocas, alguns até hoje, se você perguntar o que é ser abençoado por Deus, ele não falaria necessariamente em riqueza material, mas ele falaria sobre coisas como, por exemplo, filhos bem educados, sobre uma família reunida, ele ia falar sobre a possibilidade de praticar a sua religião, de ter liberdade no seu país, ele falaria sobre essas coisas, e não necessariamente sobre riqueza material. Porque a bênção de Deus, ela é muito diversa e envolve muitos elementos. O próprio livro de Provérbios fala que é melhor você comer o pão com um pobre justo do que você comer da riqueza com um ímpio. Então não é uma questão material que torna você uma pessoa feliz ou uma pessoa infeliz. A bênção de Deus, ela envolve muitos aspectos e elementos. Conheço ricos profundamente depressivos, a gente cansa de ver na televisão, nos jornais, de pessoas muito ricas, bem-sucedidas, que têm uma vida extremamente miserável, enquanto nós conhecemos pessoas financeiramente muito humildes, mas que têm uma vida plenamente satisfatória. Não é uma questão de riqueza material. A verdade é que Deus ama o justo porque Ele é justo. Deus ama a justiça porque Deus é justiça. Mas quem é justo então aos olhos de Deus? Será que eu sou justo aos olhos do Senhor? Primeiro, a justiça, acima de tudo, como nós vimos em Deuteronômio, é a prática da palavra, obediência à lei. Isso é ser justo, é fazer o que Deus manda. É obedecer à palavra do Senhor. É seguir, fazer na nossa vida, na nossa família, segundo aquilo que Deus ensina na sua palavra. Justiça também tem como retidão, tem como princípio a retidão e integridade na vida comum. Não é o que você faz na igreja apenas, mas é o que você faz lá do lado de fora. É como você é no seu trabalho, é como você é na escola, é como você é na sociedade. Ser íntegro, ser justo é isso, é você ser crente, obediente a Deus em qualquer lugar aonde você vá. E ser justo também é ser um homem piedoso, é amar a Deus, obedecer os seus mandamentos e buscá-lo sempre. Justiça é ser piedoso. Essa palavra piedade a gente às vezes confunde por conta da Igreja Católica, que imprimiu no sentido dessa palavra algo completamente contrário do seu significado fundamental. Eu era católico na época e cantava aquela música, tende piedade de nós. Então a gente acha que ter piedade é ter pena, misericórdia. Só que a palavra piedoso é a vida do homem que ama a Deus e medita nos seus mandamentos. Essa é a vida piedosa. Quer dizer, se eu me considero um homem justo, mas na minha casa, no meu trabalho, eu não demonstro esse amor a Deus, eu não sou piedoso. E como Deus então abençoa a casa do justo? Deus abençoa a casa do justo pela sua presença. Deus, ele está na casa do justo. Enquanto a casa do ímpio é amaldiçoada pela ausência de Deus, a casa do justo é abençoada porque Deus está ali. E não tem bênção maior do que essa.
uma casa onde Deus está. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir na casa de gente muito chique, muito rica. Eu já vi de longe, nunca entrei na casa de uma pessoa rica, assim, rica. Eu já fui em casa de gente bem de vida. Agora, rica, assim, rica, eu nunca entrei. Mas eu já entrei em casa de pessoas muito humildes que amavam muito a Deus. E você tinha uma satisfação muito grande de estar com aquelas pessoas. Porque a bênção de Deus é Ele estar naquele lugar. Segundo também, casa do justo, Deus ele provê ao justo as suas necessidades. Deus ele dá provisão para a casa do justo. Não quer dizer que não falte nada no sentido que nós entendemos, mas é que muitas vezes Deus permite que nos falte aquilo que nós não precisamos. Mas Deus provê todas as necessidades dos justos. E o justo, ele desfruta de paz, alegria e esperança do Senhor. Essa é a bênção da casa do justo. Eu queria caminhar por uma conclusão nessa reflexão, e na verdade a conclusão ficou um pouco maior em termos de conteúdo aqui, do que o desenvolvimento do texto, mas é importante. E nessa conclusão, a primeira coisa que eu quero fazer, e convidar os irmãos a fazerem também, é que nós voltemos os nossos olhos primeiramente para a casa dos justos. A Bíblia é bem clara em relação à necessidade de Cristo para tornar o homem perfeitamente justo. É impossível nós sermos justos sem a presença de Jesus Cristo em nós. O que eu quero dizer é que se dependêssemos apenas da nossa habitual prática ou capacidade de obedecer à lei para nós sermos justos diante do Senhor, nós sempre seríamos amaldiçoados, porque nós não temos em nós mesmos as condições necessárias para sermos diante de Deus considerados justos. Romanos 3, 24, Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 30, Atos capítulo 13, versículos 38 e 39, todos eles vão dizer o seguinte: justo é aquele que foi justificado por Cristo, porque nós somos incapazes de obedecer à lei como a lei exige. Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A lei, ela é perfeita, ela é boa, completamente, porque Deus é perfeito e bom, e a sua lei é perfeita e boa. Mas o homem é capaz de obedecer integralmente à lei? É impossível. Então, queridos, sendo impossível para nós alcançarmos a justiça, para então termos a bênção de Deus, nós precisamos de Jesus Cristo, para que Ele então nos justifique. Romanos 3, 28, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então não é mais pela minha obediência à lei, mas pela obediência de Cristo à lei do Senhor. E quando Ele morre em meu lugar, Ele transfere para mim a sua justiça, e então diante de Deus eu sou considerado justo. Em Cristo todos nós fomos libertados da maldição. Gálatas capítulo 3, 10 a 14 diz: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Lembra que eu falei da onde vem a maldição de Deus? Da obediência, da desobediência aos mandamentos. Deuteronômio capítulo 11 fala sobre isso. O que diz Gálatas 3, 10 a 14? Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, em Cristo, nós fomos tornados justos e libertos dessa maldição que Provérbios capítulo 3, versículos 33 falava. Não é pela nossa capacidade, mas é pela graça, misericórdia do Senhor que nos resgatou da desobediência à lei, quando Cristo por nós se fez obediente até a morte e morte de cruz. Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, em Cristo nós conquistamos todas as bênçãos que Deus tem para os seus filhos. Em Cristo todos nós somos abençoados, cheios de toda sorte de bênçãos. Não há nada que em Cristo da parte de Deus nos seja negado para o nosso bem-estar e para nosso serviço e adoração ao Senhor. Em se tratando da casa dos justos, nós somos abençoados hoje e o seremos na eternidade. Hoje, aqueles que têm Cristo desfrutam da sua presença nos seus lares, nas suas vidas e nas suas casas. A minha casa é abençoada. Não porque eu sou um exímio obediente à lei do Senhor, mas porque Cristo morreu por mim e depositou sobre a vida desse vil pecador desobediente à lei o status de justo, declarado justo pela graça salvadora do Senhor. Claro que tudo isso, queridos, não nos exime de passar provações. Tiago 1, 2 a 4, 1 Pedro 1, 6 e 7 nos ensinam sobre isso. Mas mesmo diante da aprovação do justo, do justificado, Cristo nos dá esperança, provisão, alegria e propósito. A casa do justo é abençoada porque Cristo está nessa casa. Mas agora eu quero voltar os meus olhos para nós encerrarmos, para falar então sobre a casa dos ímpios. O que esse texto diz, esse é uma terrível constatação e um terrível alerta, é que sobre a casa do ímpio, aquele que não tem Cristo, aquele que não foi justificado pela obra do Salvador, sobre a casa dele ainda pesa terrível maldição. Não é porque hoje tudo vai bem que está tudo bem. Não é porque as coisas estão caminhando de toda maneira pensada e tudo acontece segundo o planejamento e o plano que todas as coisas estão bem. Deus, ele não abençoa a casa do ímpio. Deus é amoroso? Deus é amoroso. Ele é sustentador de toda a sua criação, mas ele jamais vai aprovar os atos da impiedade. Ele não aprova uma vida distante de Deus, ele não aprova uma vida de uma pessoa que ignora a lei e a palavra do Senhor, ele jamais vai aprovar essas coisas. Mas essa maldição também nós devemos entender como algo que se estende para o final da nossa vida. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz: pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Cristo é o único refúgio seguro dessa destruição. Os ímpios estão sendo guardados, assim como o céu, como terra e tudo mais que existe, para que um dia sejam destruídos. Nossos filhos que não conhecem a Cristo serão destruídos. Nossos pais que não conhecem a Cristo serão destruídos. Nossos amigos, nossos colegas de escola, nossos colegas de trabalho estão sendo guardados cuidadosamente pelo próprio Deus para que experimentem a destruição. Talvez seja o seu caso aqui nessa manhã. Este é o destino reservado para todo incrédulo, todo ímpio, todo aquele que ignora Deus.
A maldição, queridos de Deus, é algo sempre a ser temido, porque diferentemente de mim, que posso declarar uma palavra de maldição sobre alguém, eu não tenho poder algum para fazer com que essa palavra surta algum tipo de efeito. Mas Deus, Ele pode. A palavra dele, para o bem ou para o mal, tem poder e realiza a sua vontade. A maldição de Deus é algo que deveria sempre ser temido. E os ímpios normalmente não temem porque são cegos, porque estão iludidos, vivem nas trevas e na ignorância. E compete a nós, aqueles que foram salvos pela graça, não é algo conquistado pela nossa força, mas nós que fomos salvos pela graça e misericórdia de Deus, devemos então orar para que o Senhor abra os olhos desses homens, mulheres, adultos e crianças que estão entesourados para o dia da destruição. E por fim, então, para os ímpios, para os incrédulos, aqueles que não acreditam, ou então em algum momento da sua vida não se encontraram com Cristo, não foram salvos por Ele, eu só posso dar uma palavra: volte-se para Cristo. Esse é o alerta mais sério que alguém pode ouvir durante toda a sua vida. Volte-se para o Senhor. Se você pode ter Deus como seu grande amigo, por que você desejaria tê-lo como seu maior inimigo? Atos capítulo 3, versículo 19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Se arrependam, busquem o Senhor. Não apenas aqueles que nunca creram, mas aqueles que creram um dia e se afastaram. Não apenas os que não creram, os que creram e se afastaram, mas os que continuam crendo, declaram uma vida santa, piedosa, mas vivem como se fossem incrédulos. Dentro das suas casas, nas suas escolas, trabalho, na rua, entre os amigos. Vida santa na igreja é vida ímpia lá fora. 4 horas, 2 horas, 3 horas de santidade na igreja, e o resto da semana de impiedade e iniquidade. Convertam-se ao Senhor, voltem-se para o Senhor, que é bondoso e misericordioso e é capaz de nos perdoar de todo mal. Abandonem a impiedade e voltem-se para Deus. A preguiça do coração, a falta de oração, a falta de meditação na palavra, a falta de gosto pelas coisas de Deus, como o mundo, como o secularismo, o mundanismo, eles tomam conta da nossa alma, roubam a nossa alegria, preenchem a nossa satisfação de Deus. E nós nos deslumbramos com as coisas desse mundo e acabamos esquecendo as coisas que são mais importantes e que Deus ama. O que é isso? É uma vida ímpia. Uma vida de quem se esquece de Deus. Quem escreveu Provérbios capítulo 3, versículo 33 foi Salomão, que no final da sua vida se esqueceu de Deus. E ele diz, ele servia ao Senhor, mas não mais com inteireza de coração. Salomão se esqueceu, se perverteu, voltou-se para a idolatria, porque ele tinha desobedecido a lei do Senhor, que não deveria multiplicar os seus casamentos, que não deveria casar com mulheres pagãs. Ele desobedeceu o Senhor e ele pagou o preço por causa disso. O que nós fazemos, como diz o texto de Provérbios, reflete dentro da nossa vida, reflete na nossa vida, na nossa casa. Quando os nossos filhos crescerem não querendo saber de Deus, quando começarem a usar, menino querer usar saia e menina querer se comportar como homem, nós vamos nos questionar o que eu fiz com a minha família. Quando não quiserem mais orar, quando não quiserem mais ler a palavra do Senhor, quando forem para a universidade e jogarem, lançarem sobre eles todo tipo de ensinamento podre, complicado, esquisito, desprezível,
e eles assumirem aquilo e orarem para a sua cara e dizer que você é ridículo, que você é quadrado, que você é conservador, que você é isso, o que você vai falar? E eu digo, meu irmão, que provavelmente vai ser muito tarde para que haja alguma mudança. A minha maior preocupação hoje é com meu filho. Vocês conhecem como é Thomas. E como ele é na igreja, ele é em casa. Toda essa energia, essa falta de foco. A minha preocupação é que esse menino um dia vai sair debaixo das minhas asas. E eu não quero errar com ele. Eu quero dar a ele todas as oportunidades de que ele cresça amando o Senhor e conhecendo a sua palavra. Mas nesse mundo só tem uma pessoa que pode errar com ele nisso, eu, ninguém mais. A escola não erra com ele nisso, o trabalho não erra com ele nisso, só quem pode errar com ele sou eu, porque é minha responsabilidade. Romanos capítulo 8, versos 1 a 4, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso, olha, glória ao Senhor. Eu não podia, é impossível alcançar a perfeição na obediência à lei do Senhor. Não é porque a lei seja rígida, não é porque a lei seja exigente, exclusivista, religiosa, retrógrada, obscurantista. É porque eu não consigo, porque eu sou pecador. Porque fala não adulterarás, eu adultério. Porque fala não roubarás, eu roubo. Porque fala não mintais, eu minto. Porque aquilo que a lei não podia fazer não por causa da fraqueza da lei, mas por causa da fraqueza da carne. Isso Deus fez. Toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor. E Ele fez como? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, essa mesma carne que me impede de obedecer. Cristo veio nessa mesma carne, Ele veio e obedeceu à lei e se tornou justo em favor de todos os pecadores. Em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Foi o Senhor que fez por nós. E assim, queridos, em Cristo, todos nós somos profundamente abençoados. Aceitos pelo Senhor, amados por Ele, adotados por Ele. Esse Deus maravilhoso que fez tudo, queridos. Fez tudo por mim, por você. Talvez fez por você também que está aqui nessa manhã e nunca teve um momento na sua vida de pensar, de refletir sobre isso. O que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde é que eu estou conduzindo os meus filhos, a minha família? Na casa dos justos tem bênção. A minha casa pode não ter tudo, mas uma coisa eu tenho certeza que jamais vai faltar, a bênção do Senhor. Não porque eu seja capaz, amados, eu tenho muitas fraquezas, muitas limitações, mas é porque Deus ele é fiel. Ele prometeu que estaria comigo. Romanos capítulo 8, que nós lemos aqui o começo, ele diz lá na frente, quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém, nada, absolutamente nada, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem riqueza, nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus. E eu fico pensando, por que não pode? Eu sou tão fraco, é tão fácil para mim me desvencilhar das mãos do Senhor, eu escorregar por entre os seus dedos. É tão fácil, eu sou tão pequeno, que talvez seja fácil para Deus me perder lá de cima, eu cair, pufo, lá de cima da mão de Deus. Mas nada nos separa, porque Deus ele não permite essa separação. Ele sabe a minha fraqueza. E quando eu estou fraco, quando eu estou naqueles meus momentos lá embaixo, eu disse, não, peraí, Anderson, eu não vou deixar você soltar minha mão.
Normalmente, a mão do pai segura mais forte que a mão do filho. E às vezes, Thomas, ele tem essa energia em qualquer lugar, e eu sei que eu preciso ser mais forte do que ele. Filho não corre para a rua, eu pego a mão dele e pode ter certeza, eu seguro mais forte do que ele consegue correr. E assim Deus faz com a gente porque Ele nos ama, Ele é nosso Pai. Nosso maior Pai, mais amoroso e mais gracioso. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor.